Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui, professor de Filosofia, Sociologia e Atualidades aqui do Évora Vestibulares. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para resolver com vocês a prova da UniOeste, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tanto a prova da UniOeste quanto a prova da Unicentro, elas estão focando bastante também nas disciplinas de Filosofia e Sociologia. E é por isso então que nós estamos gravando esse vídeo para vocês, para que vocês possam já ter noção de como as provas estão sendo aplicadas. São 7 questões aqui na UniOeste de Filosofia e 7 de Sociologia, e na Unicentro 10 de Filosofia e 10 de Sociologia. Então, para que você possa ter noção o quanto as universidades elas estão, de alguma forma, utilizando Filosofia e Sociologia para aí gerar o afunilamento com relação aos vestibulandos, tá bom? Então preste bem atenção na nossa correção para que você possa ter certeza ali como que você está. E qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, procure aqui o Évora Vestibulares, que nós estamos prontos para atender a todos vocês. Você pode pegar essa prova que eu estou corrigindo no nosso site, evoravestibulares.com.br. Lá você faz o download e você pode acompanhar a correção juntamente comigo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso cursinho e eles vão tirar todas as suas dúvidas sobre os nossos cursos e sobre tudo aquilo que é feito aqui no Évora Vestibulares. Então vamos lá? A prova começa com a questão de filosofia a partir do número 15. Então é uma questão que vai falar sobre os pré-socráticos. Começa com Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, que vai fazer uma crítica a essa relação dos pré-socráticos. Então, só dando uma passada aqui no texto, para que você tenha noção do que eu estou falando, o texto começa como Nietzsche redescobriu os pré-socráticos. Numa nova visão que na esteira do romantismo ele nos deu o mundo grego, aqueles pensadores avultaram ao lado dos poetas trágicos com dimensões que absolutamente não cabiam no quadro tradicional de um desenvolvimento filosófico culminante em Aristóteles, nem mesmo na perspectiva histórico mais amplo traçado pelo hegelianismo recente. Libertados desses esquemas, eles são invocados por Nietzsche em sua polêmica contra a cultura da época, cujas raízes ele procura seguir até o racionalismo socrático e platônico, e mostrados em sua solidariedade profunda com a espiritualidade agonística do mundo grego, o mundo inteiramente deformado pelas lentes da nossa visão tradicional cristã e racionalista. Aí tem o segundo texto. A música, com efeito, é o melhor exemplo do que queriam dizer os pitagóricos. A música como tal só existe em nossos nervos e em nosso cérebro, fora de nós ou em si mesma. Compõe-se somente de relações numéricas quanto ao ritmo, se se trata de sua quantidade, e quanto à tonalidade, se se trata da sua qualidade, conforme se considera o elemento harmônico ou rítmico. No mesmo sentido, poder-se-ia exprimir o ser do universo, do qual a música é, pelo menos, um certo sentido, a imagem, exclusivamente com o auxílio dos números. Pitágoras. Então ele está falando de filósofos pré-socráticos. Olha só o que vem como pergunta. Em acordo com os textos acima e com os conhecimentos acerca dos filósofos pré-socráticos, é incorreto localizar entre os ensinamentos dos pitagóricos. Então é para você marcar a resposta errada. Alternativa A. A descoberta de que há um fundamento matemático em fenômenos como a consonância calcada na estrutura física do som. Sim, é exatamente o que está dizendo no texto, e é exatamente o que diz o pensamento pitagórico com relação aos números e a maneira como eu e você nós entendemos a questão da música. A música ela é internalizada, ela é depois exteriorizada a partir das fundamentações numéricas. B. A extensão da concepção matemática do mundo e a temática como da apreciação da beleza artística. Sim, a música faz parte dessas relações, dessa beleza artística e dessa construção desse sentimento. C. A redução da compreensão dos movimentos celestes às relações matemáticas, a chamada música das esferas. Exatamente o que ele diz em um dos seus textos com relação à música, fazendo a comparação com a matemática, que ele vai falar sobre essa relação da música das esferas. Pitágoras fazendo uma analogia entre música e as relações daquilo que os números poderiam apresentar para nós. D. Instauração de caminho iniciático racional para que, mediante aprimoramento intelectual, a alma se torne semelhante ao cosmos, certo? Tendo em vista que é a partir dos números que nós chegaríamos àquilo que o cosmos representaria, levando em consideração que os pré-socráticos são filósofos da física e eles estavam então buscando entender a cosmologia versus a cosmogonia. E o reconhecimento da dicotomia entre natureza e divindade, dicotomia, que instaura os domínios irreconciliáveis da causalidade física e da vontade. Domínios irreconciliáveis é o erro.
Por quê? Porque não é irreconciliável, pelo contrário, é uma relação entre o ser humano e aquele o qual ele está estudando. No caso dos pré-socráticos, eles ainda tinham uma figura da divindade. Então eles faziam uma crítica a essa relação da divindade a partir daquilo que eles chamavam de logos, da razão. E a partir dessa razão, a construção daquilo que seria o verdadeiro conhecimento. Que cada pré-socrático vai buscar um arquê. Esse arquê que vai trabalhar então as suas relações e aquilo que realmente o Pitágoras estabelecer como número, como a fundamentação teórica para esse arquê. Por isso que a letra E está incorreta. Então ficamos com a letra E. Não é difícil, era só lembrar um pouco de pré-socráticos que iria tranquilamente. Olha a 16. A 16 vai falar sobre sexto empírico. Professor, quem é sexto empírico? De onde apareceu esse cara? Sexto empírico é o filósofo da escola cética, mais especificamente do pirronismo cético, mais ou menos ali do século II ao século III depois de Cristo. Já vinculando ali já com o helenismo, né, e buscando um pouco dessas relações daquilo que figurou do helenismo e logo depois seria, posteriormente ali no século V, a filosofia cristã. Então, sexto empírico, por ser cético, ele tinha como base a suspensão dos juízos. O que é suspender o juízo? Não colocar nada como verdadeiro sem que antes você venha colocar à prova aquilo que está dizendo como verdadeiro. Então tem o texto, um texto enorme, e diz assim para nós: com base no texto de sexto empírico, examine agora as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. O texto está falando sobre argumentos. Se, portanto, as coisas que nos afetam por natureza afetam todos do mesmo modo, mas os assim chamados bens não nos afetam todos do mesmo modo, então nada é bom por natureza. Não é possível ser convencido por todas as opiniões apresentadas, por causa do conflito, nem por alguma delas. Pois aquele que diz que devemos achar convincente esta e não aquela, tem contra si opostos os argumentos daqueles que sustentam concepções diferentes e se torna parte da disputa. Assim, ele precisará, como os demais, antes ser julgados do que ser o juiz dos outros. Uma vez, então, que não há critérios ou prova, em razão da disputa indecidível a respeito destes, ele terminará suspendendo o juízo e assim não será capaz de afirmar acerca do que é por natureza bom. Com base no texto, examine agora as afirmações abaixo. A. Sexto empírico argumenta que somente mediante o critério racional podemos resolver com certeza as divergências filosóficas. Pelo contrário, se você entende a questão empírica, se você entende as relações de sexto, você vai compreender que na realidade ele estabelece também uma fundamentação experimental aqui. Então, letra A nós desconsideramos. B. Sexto nos diz que contra o mesmo argumento podemos opor indefinidamente outros argumentos contrários. Exatamente, a ideia do cético. Essa é a base da escola cética, principalmente da escola cética pirrônica. Então, a base do ceticismo pirrônico é a suspensão dos juízos e contrapor os argumentos com vários outros argumentos, além daquilo que está sendo apresentado na primeira premissa. Isso nós vemos aqui no nosso curso de pré-socráticos e filosofia helenística também, com relação ao como o sexto empírico pensava e como que a escola cética se organizava. Então ficamos com a letra B de bola. Professor, onde está errado aqui a C, a D e a E? Sexta afirma que, como desconhecemos o que é por bom por natureza, não podemos suspender o juízo. Temos que suspender o juízo. Conforme sexto, somente um juiz pode dizer o que é bom por natureza. O próprio texto fala que não, que nós podemos fazê-lo. Então, qualquer um, todas as alternativas estão corretas? Não. Letra B de bola. Vamos lá. 17. Nicolau de Cusa, filósofo renascentista, século XVII, que também estava ligado à figura neoplatônica, que também fez críticas ao neoplatonismo, ao platonismo, e também é vinculado à Igreja Católica Apostólica Romana, cuja filosofia influencia o pensamento renascentista e se encontra no divisor de águas entre a Idade Média e a Moderna. A respeito do ser e do conhecer, escreveu o seguinte: a respeito do ser e do conhecer. Se desejas progredir, em primeiro lugar, toma como verdade o que a sã inteligência de todos os homens atesta. O singular não é plural, e um não é muitos. Por isso, ou um, em sua singularidade, ou como ele é em si mesmo, não se pode encontrar em muitos, mas pode encontrar-se na forma como é comunicável a muitos. Portanto, não se pode negar que uma coisa, por sua natureza, existe antes de ser conhecida.
Disso se conclui que nem o sentido, nem a imaginação, nem o intelecto atingem o modo de ser, porquanto este precede a todos eles. Antes, tudo que é atingido por algum modo de conhecer apenas indica aquele modo anterior de ser. O que é conhecido não é, pois, a coisa mesma, mas semelhanças, imagens ou sinais dela. Portanto, não existe ciência do modo de ser, embora perceba-se como toda certeza que este modo existe. Ele está falando entre ser e conhecer, e que às vezes, quando nós chegamos a conhecer algo, não conhecemos na sua totalidade, conhecemos a sua parte, nas suas fundamentações. Sobre o excerto acima, segue as seguintes afirmações. Conforme Nicolau de Cusa, a intuição mental daquilo que é anterior a todo conhecimento, daquilo que é anterior a todo conhecimento é uma intuição mental. Ele não fala isso no texto, ele fala que existe um processo de ser antes do conhecer. 2. Para Nicolau de Cusa, o sentido, a imaginação e o intelecto constituem os principais modos de ser, ou isso faz parte do modo de conhecer. 3. Nicolau de Cusa não busca a simplificação absoluta, a unificação, a singularidade, o ser em si e o absoluto. Ele busca essas relações. 4. As semelhanças e as imagens ou sinais são, na verdade, essências absolutas, ou representações dessas essências. Olha só, sobre as informações acima, a sinalha é correta. Letra A, apenas um item está correto. Letra B, somente um item está incorreto. C, 2 itens estão corretos e 2 incorretos. D, todos os itens estão incorretos e todos os itens estão corretos. Ficamos com a letra A, somente um item está correto. Tranquilo? Beleza? Olha só a 18. Olha só como uma prova muito bem elaborada da UniOeste, que exige de você um conhecimento filosófico. Então você não pode deixar para resolver somente ali, né, vou ler só o texto e já tento resolver. Não, você precisa ter um aprofundamento filosófico para que você possa compreender e também acerte as alternativas. 18. Já começa com o texto de Max Weber. Como as instituições políticas que o precederam historicamente, o Estado é uma relação de homem dominando homens. A relação mantida por meio da violência é legítima, isto é, considerada como legítima. Para que o Estado exista, os dominados devem obedecer à autoridade alegada pelos detentores do poder. Aí ele vai perguntar, consoante acima exposto, qual é a alternativa que enuncia corretamente e na tradição contratualista a posição segundo a qual o Estado deve exercer o monopólio da violência legítima? Se ele está falando aqui de Max Weber e logo ele aponta para a tradição contratualista, você não pode esquecer que ele está falando de 3 grandes filósofos, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, trazendo a visão sobre o monopólio do uso, né, da violência legítima, que era muito debatido no meio dos contratualistas, fazendo uma menção a Max Weber. E aí ele vai colocar para nós. A moral estabelecida em doutrinas religiosas deve ser seguida pela totalidade de uma população sempre que a parcela de seguidores de uma religião constituir a maioria. Está errado, porque não está ligado a uma ideia de coerção, muito menos de uso do poder. O Estado não deve exercer coerção de qualquer espécie. Deve sim, todo contratualista diz que deve. C. O Estado deve exercer a violência em prol da maioria dos cidadãos em seu território. A minoria deve se submeter ou ser extinta. Não, nenhum deles trabalha essa relação de extinção da minoria. O controle, o domínio, o autoritarismo, né, até a maneira como a dominação vai existir, todos eles relatam. Todavia, não necessariamente vai extinguir a minoria. D. O sistema de coerção impede que qualquer sujeito particular se coloque acima da lei e atua, assim como garantia essencial da liberdade de cada um dos cidadãos. Essa era a ideia dos contratualistas. A ideia de que a coerção serviria para quê? Para que o indivíduo não achasse que ele estivesse acima da lei, muito menos que ele fosse superior ao Estado. Logo, houve uma necessidade de estabelecer os seus limites. Então, estamos falando de quem? Estamos falando de Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, estamos falando de John Locke, fazendo uma comparação ao sociólogo Max Weber. Ficamos com a letra E. Olha só o exercício 19. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração essa que acontece em 26 de agosto de 1789, a partir do conceito da Revolução Francesa, você lembra disso? Então faz parte de um dos tratados da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
deu a qualquer homem em geral a possibilidade de aceder ao estatuto de sujeito do direito. O contrato social, por conseguinte, concluía-se, mas fechava-se sobre si mesmo, deixando fora de jogo o mundo. Enorme panóplia de coisas reduzidas ao estatuto de objetos passivos de apropriação. Razão humana maior, natureza exterior menor. O sujeito do conhecimento e da ação se beneficia de todos os direitos e seus objetos de nenhum. Aqui está falando da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, século XVIII. Agora vamos lá. Michel Serres, um filósofo francês, agora do século XX para o século XXI. Os contratos sociais imaginados por Hobbes e Rousseau são, por sua natureza, intersubjetiva e limitada aos agentes humanos, antropocêntricos demais para servir à política dos tempos atuais. No livro Contrato Natural, ele argumenta que o nível de violência contra a natureza justifica que a pensemos como um sujeito que interage com os sujeitos humanos e que possui direitos intrínsecos, impondo assim responsabilidade para com ela. Segundo o exposto, qual das seguintes assertivas expressa a profunda convicção de Serres, que é a base da sua proposta? Aqui, se você sabe quem ele é, se você conhece a sua filosofia, você já saberia, e já entenderia que ele é um cara que vai falar que a crise do sistema ambiental está intimamente relacionado com as fundamentações do sistema cultural que nós estamos vinculados. Então, o ambiente, ele só está vivendo a crise, o sistema ambiental só vive a crise porque nós temos uma crise no nosso sistema cultural. E por causa disso nós não conseguimos lidar um com o outro. Professor, mas eu nem sei quem é esse cara. Bom, se você não sabe quem é esse cara, a única forma era tentar eliminar. E olha só, letra A. O contrato natural é o retorno do estado de natureza descrito por Hobbes ao Rousseau. Não é o retorno. Até porque Hobbes e Rousseau fazem totalmente análise diferente sobre essa visão desse estado de natureza. Você sabe, você conhece os contratualistas. B. Todo avanço técnico-científico é um ataque à natureza. Segundo o Serres, não. Se você souber lidar, se você souber estabelecer e conseguir fazer de maneira em que a natureza ela possa ser conduzida de uma forma em que ela não será prejudicada, não tem problema. C. A ética restringe-se aos únicos agentes morais, os humanos. Não, a natureza também. D. Nossa dependência dos processos naturais nos obriga a preservá-los. Não é uma obrigatoriedade, mas sim uma relação. E a crise ambiental é também crise cultural. Ficamos com a alternativa E. Exatamente o que diz o livro dele, esse é o cerne da teoria de Michel Serres. Então, se você já sabe, já conhece o filósofo, ficaria muito mais fácil para que você pudesse responder também. Então, gente, partindo do pressuposto que você já leu o texto da questão de número 20, vamos entender o que Immanuel Kant pensa. Você não pode esquecer que Kant ele estabelece uma relação muito importante entre o conhecer a partir daquilo que aconteceu lá na Revolução Copernicana. O que isso significa? Kant vai trazer para nós as relações a priori, razão, as relações a posteriori, experiência. E o texto vai falar exatamente sobre isso, e aí ele vai pedir para você marcar a incorreta. Olha só a letra A. Para Kant, a universalidade de um juízo, o que é juízo? Conclusão. Se tomada a experiência, é apenas pressuposta ou encontrada por indução. Experiência, indução, pensamento indutivo, pensamento empírico, certo. Exatamente assim que funciona a partir do pensamento de Kant. B. Juízos rigorosamente universais e necessários, que não admitem exceções, são válidos a priori. Se eles são necessários, se eles são universais, eles são a priori, correto. C. Juízos a priori podem admitir exceções apenas no caso de sendo puros derivarem da experiência. Não. Na realidade, nenhum pensamento, nenhum tipo de argumento a priori estabelece a partir de uma relação a posteriori. Então ele diz, juízos a priori podem admitir exceções apenas no caso de sendo puros derivarem da experiência. Está equivocado, não compete com aquilo que o texto diz, que você já leu, e não compete com o pensamento de Immanuel Kant. Então ficamos com a letra C como a incorreta. Olha a questão de número 21. Outro texto gigante está falando sobre Martin Heidegger, filósofo alemão,
que vai trabalhar a questão do ser, que vai trabalhar a questão do conhecer, que vai trabalhar a questão do ente, filósofo do século XIX para o século XX, né, que teve um relacionamento ali que as pessoas falam com Hannah Arendt, foi professor de Hannah Arendt, aquela que vai falar sobre a banalidade do mal e vai escrever sobre a Adolf Eichmann no seu julgamento em Jerusalém. Então, é um cara muito importante e ele vai trazer algumas relações dentro dessa filosofia alemã. E aí, principalmente, com relação àquilo que é o ser e aquilo que não é o ser. Entendendo que você já leu o texto, então dá uma pausa aí, leia esse texto, que eu já explico para você o que ele está pensando. Partindo do enunciado e de seus conhecimentos, assinale a alternativa incorreta. De novo, para marcar a errada. Olha só o quanto essa prova da UniOeste ela gosta que você marque a errada. Tem que tomar cuidado. Letra A. A forma. O que é o X? Corresponde à investigação sobre entes. A obra principal de Heidegger pergunta o que é o ser. Na realidade, a principal obra de Heidegger está ligada sobre a questão do ser, mas também vinculado às relações do ente, sobre o que seria esse conhecer, o que seria esse ser, o que seria essa relação desse ser. A errada é a letra A. Por quê? Porque no próprio texto que você já leu, você vai entender que a pergunta o que é o X já não faz parte dessa relação do pensamento de Heidegger. Mas olha só as outras. A obra principal de Heidegger é um tratado filosófico que compreende a filosofia que o precede como metafísica. E esta como investigação sobre o ente em detrimento do ser. E não ao contrário. A B está corretíssima. C. Metafísica dispensou-se de investigar o ser, alegando sua máxima universalidade, indefinibilidade e evidência. Heidegger responde a esses preconceitos a partir da diferença entre ente e ser. Ótimo, define isso. D. A pergunta pelo ser difere de toda pergunta por ente. Os entes têm determinações, características, sejam reais ou não, e cabe perguntar o que são. Mas quanto ao ser, esse modo de perguntar é um equívoco. Correto. Por quê? Porque a relação entre conhecer e a relação entre ser está, de alguma forma, limitada ao indivíduo que determina o que é ser e o que é conhecer. E a diferença entre ser e ente implica que a filosofia, a qual pergunta pelo ser dos entes e não pelo ser ele mesmo, toca a questão do ser, constantemente, sem enfrentá-la explicitamente. Então, a ideia não é você entender completamente o ente, mas é que você consiga estabelecer esse limite entre esse ente, esse ser e esse verdadeiro conhecer. Tranquilo? Então, finalizamos aqui a prova de filosofia. Agora vamos para a sociologia. São mais 7 questões que vão abordar temas importantes da sociologia e que vão culminar aí com seus estudos ao longo do ano. A primeira questão de sociologia já é a próxima, é a 22. Vai falar sobre o filósofo Anthony Giddens. Já vai trabalhar a visão dele sobre sociedade, vai trabalhar a visão dele sobre estrutura social e sobre essas relações dessas estruturações. Então, outro texto enorme, você pode perceber que a UniOeste gosta de bons e belos textos, e aí ele já coloca para nós uma relação importante. Olha só o que diz ali no meio do texto. Os seus primeiros trabalhos são considerados por revisar as bases teóricas clássicas da tradição sociológica, lançando um novo olhar sobre as bases fundantes da sociologia, que viria acompanhado de um novo quadro metodológico, Anthony Giddens, então filósofo do século XX. Aí ele pergunta sobre os estudos de Giddens, sobre a teoria social clássica e a sua teoria de estruturação. Então, sobre a clássica, quem são os clássicos? Weber, Durkheim, nós temos Comte, então Marx, são os clássicos. A partir daí, ele pede para você fazer a comparação com a teoria da estruturação, que é a teoria de Giddens. Letra A. Para Giddens, as estruturas sociais não desempenham nenhuma influência no comportamento dos indivíduos. Pelo contrário, as estruturas sociais, elas influenciam grandemente o comportamento dos indivíduos.
B. Para Giddens, as estruturas sociais possuem existências independentes e não se relacionam com os conhecimentos utilizados pelos indivíduos em suas atividades cotidianas. Pelo contrário, as estruturas sociais, elas são codependentes e nós precisamos vinculá-los constantemente ao nosso cotidiano. C. Giddens está de acordo com a corrente funcionalista de Durkheim, para quem as estruturas sociais não dão margem para as ações individuais. Pega ali, torce um pouco a teoria de Durkheim e já vai de encontro. Não, Giddens não fazia parte dessa relação e nem estava ligado à maneira como, a letra C se estabelece para nós. D. Giddens esforça-se em superar o dualismo estabelecido na teoria social, que a divide entre objetivismo e subjetivismo. Exatamente os dois termos que é utilizado na teoria dele. Esforçando-se em formular uma teoria que descreve a atividade humana e a estrutura social. Como é a atividade, como é essa estrutura social e como elas se estabelecem dentro do nosso campo social. Letra D. Ficamos com a D. A D é a alternativa correta. Tranquilo? Olha só a 23. Em 1889, o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, sociólogo hoje na Universidade de Coimbra, um grande sociólogo português, publicou a obra Introdução a uma Ciência Pós-Moderna, fruto de suas reflexões do período em que lecionou a disciplina Introdução à Metodologia das Ciências Sociais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. A obra abordava a crise da ciência moderna, cujo modelo hegemônico provinha da racionalidade imposta pelo iluminismo. Um dos temas abordados por Boaventura foi a relação do conceito do senso comum com a ciência e a sua contribuição para um projeto de emancipação política, cultural e social. Sobre as considerações de Boaventura sobre o senso comum, é correto afirmar. Bom, ele fala tudo isso para perguntar para você. Bom, o que Boaventura pensa sobre o senso comum? Então, quais são as suas relações sobre o senso comum? Letra A. O senso comum, como conceito filosófico, surgiu no século XV e representou o combate ideológico dos trabalhadores contra a burguesia. Pelo contrário, o senso comum foi uma ferramenta utilizada para cada vez mais manipular ali os indivíduos. Então a A está errada. B. O conceito de senso comum fez parte do projeto político da ascensão da burguesia ao poder. Sim. Mas, ao alcançar o poder político, a burguesia passou a desvalorizar o senso comum como conhecimento superficial, ilusório e preconceituoso. É exatamente o que Boaventura diz no seu texto. Por quê? Na visão dele, a burguesia, ela se aproveita dessa relação do senso comum, ela atinge a ideia do conhecimento. Por quê? Porque ela era desvinculada, ela não fazia parte da elite, a burguesia chega então ao poder, a partir daí vai menosprezar aquilo que se estabelece como senso comum, dizendo então que agora os outros não têm o mesmo direito e não têm também as mesmas características que uma vez eles tiveram para que eles pudessem chegar a esse poder. Então é exatamente, o senso comum foi uma ferramenta utilizada dentro do campo político para que houvesse alternâncias de poder entre burguesia e elite da época. Sim. Letra B de bola. 24. Simone de Beauvoir afirmou em 1949 que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico e econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho castrado, que qualifica de feminino. A respeito da forma como as ciências sociais, antropologia, sociologia e ciências políticas discutem a relação entre sexo e gênero, é incorreto afirmar. Então vamos lá. Aquele traz o texto de Simone de Beauvoir, filósofa francesa, esposa de Jean-Paul Sartre, que tem o livro dela, O Segundo Sexo, como sendo uma grande referência na sociedade. E aí ele vai falar assim, bom, como que as ciências sociais vê a ideia de essa discussão entre sexo e gênero? Letra A. As ciências sociais mostram que existem muitos processos sociais, culturais e políticos que contribuíram para que uma pessoa se torne mulher ou homem efetivamente. Sim, as relações históricas, sociais, tudo aquilo que vai determinando o que é ser uma mulher ou o que é ser um homem dentro da sociedade. A está correta. B. Estudos recentes mostram que além do binarismo de gênero, masculino e feminino, ou homem e mulher, existem diversas vivências possíveis na relação entre sexo e gênero. A discussão de gênero está aí, já tem algum tempo que se discute sobre essa relação, e desde essa discussão nós vimos então que surgiram outras formas, e a partir daí nós entendemos que a letra B está correta também.
C. As ciências sociais contribuem para entender como uma pessoa que nasceu com um tipo de aparelho reprodutor e dosagens hormonais específicas se torna um homem ou mulher. Exatamente, tendo em vista o quê? As influências externas, tendo em vista a maneira como a sociedade vai implementando aquilo. D. As ciências sociais endossam a visão biológica e religiosa a respeito da determinação de gênero, masculino e feminino, a partir do sexo anatômico, tal como define a biologia. Não, tudo que nós falamos até agora, que eu disse que estava correto, vai de encontro com a letra D, então a D está incorreta. As ciências sociais ela vai de encontro a esse tipo de teoria, e não ela não vai, de alguma forma, compactuar com isso. E a obra de Simone de Beauvoir inspirou muitos estudos a respeito da condição da mulher na sociedade e contribuiu para o estudo de gênero que se multiplica atualmente, certo? Simone de Beauvoir, né, é uma das estudiosas que até hoje se estabelece dentro desse movimento, até hoje é muito utilizado seus textos para tentar definir essa relação, esse comportamento e esse sistema de gênero, sexo e sociedade de maneira geral. 25. A respeito dos autores clássicos das ciências sociais, é incorreto afirmar, de novo, marca é errada. Max Weber produziu estudos significativos sobre o poder, sobre o Estado moderno. Max Weber, um dos grandes estudiosos sobre as relações de poder, a legitimidade do poder e o Estado. Até fizemos uma questão em filosofia sobre isso. Então, A está correto. B. Karl Marx contribuiu para a compreensão das relações entre capital e trabalho. Sim, Karl Marx foi um dos caras que levantou exatamente essa bola sobre o trabalho, a exploração do trabalho, a relação do capital com a sociedade e com a divisão de classes. Certo? C. Émile Durkheim é o antropólogo que estudou as estruturas elementares do parentesco. Não foi Émile Durkheim. Quem estudou a estrutura elementar do parentesco, isso é um título de um livro, foi Claude Lévi-Strauss. É ele que trabalha isso. Ele é o antropólogo que vai trabalhar essa relação. E não é Émile Durkheim. Então, errada é a letra C. Tranquilo? Olha só a 26. A 26, de novo, é um texto que vai falar sobre poder, sobre as relações sociais e como essas relações elas surgem no nosso meio. E aí, lá embaixo, ela diz assim: numa comunidade humana, sempre há líderes, chefes e governantes para sugerir metas e objetivos, moldar condutas e impor modos de pensar. Considerando o texto anteriormente citado, qual seria esta fonte constante do poder? Partindo do pressuposto que você leu todo o texto e não só o trecho que eu relatei para vocês, letra A. O poder origina-se da desigualdade presente nas relações sociais entre os indivíduos. Sim, letra A. Olha só. Vivendo em grupos mais ou menos extensos, homens e mulheres relacionam-se um com os outros a partir de algum desnível. Alguns podem mais do que outros, são mais bem-sucedidos do que outros, conseguem mais seguidores ou sofrem menos pressões do que outros. O poder origina-se da desigualdade presente nas relações sociais entre os indivíduos. Correto, letra A. Olha só as outras. O poder origina-se da diversidade de crenças partilhadas pelos indivíduos. Diversidade. C. Origina-se da igualdade de condições. Origina-se da homogeneidade cultural. O poder origina da secularização. Pelo contrário, nós podemos dizer que tudo que foi falado aqui da B, C, D e E é antagônico ao processo de realidade de domínio, de processo de poder e de construção de uma autoridade sobre o outro. Então, ficamos com a letra A. 27. 27 tem um outro texto e diz assim: o neologismo empoderamento vem sendo empregado por muitos movimentos reivindicatórios para indicar a necessidade de fortalecimento da identidade de grupos sociais historicamente oprimidos e subalternizados. Apesar da polissemia do termo empoderamento, marcado pela disputa acirrada na determinação do seu conteúdo conceitual, pode-se chegar a uma definição instrumental do conceito. Nesse sentido, empoderamento designa uma série de ações internas e externas, efetuadas no sentido de favorecer a emancipação política e social do indivíduo e grupos sociais há muito tempo oprimido. Joyce Berth. Bom, o texto é sobre o que é o empoderamento. Vamos lá. Letra A. O empoderamento significa retirar poder dos pobres para dar ao Estado. B. O empoderamento significa a imposição estatal de normas de conduta. C. O empoderamento significa o fortalecimento do poder eclesiástico, poder da igreja, da religião. D. O empoderamento se refere ao processo de autoafirmação
autovaloração, de reconhecimento social de indivíduos, coletividades subalternizados em processo de emancipação. E empoderamento se refere ao estabelecimento de tutela estatal sobre grupos sociais subalternizados que dependem de assistencialismo. Ficamos com a letra D de dado. Empoderar significa reconhecer o indivíduo socialmente e coletivamente dentro de um processo emancipatório. Essa é a ideia do empoderar. Então, que é o que o texto está trazendo para nós. Letra D de dado. Última questão de sociologia, questão de número 28. Vai falar sobre a Constituição do Estado moderno. A Constituição do Estado moderno, ou Estado-nação, resultou de um processo histórico multissecular, que criou as bases da unificação territorial, da homogeneização cultural e da concentração do poder político na esfera estatal. Consequentemente, o conceito de Estado moderno ou Estado nacional inclui 3 elementos fundamentais que distinguem os modelos de Estado vigentes no passado. Aqui não tem jeito. Você precisa saber o que seriam, então, esses 3 elementos, essas 3 características que definem um Estado-nação. As 3 características são território, então precisa ter legitimidade territorial, precisa ter divisão territorial, precisa ter fronteiras. Povo, precisa ter um grupo, precisa ter indivíduos convivendo dentro desse território e precisa ter poder soberano, soberania do Estado. O Estado precisa ser independente. Se ele é um Estado dependente de alguém, então ele não é um Estado-nação. Ele é só um Estado vinculado a outro. Então, território, povo e independência, soberania. Nós ficamos com a letra E. Território, povo e poder soberano. Beleza, gente? Então aqui é um pouco daquilo que foi a prova da UniOeste. Foram 7 questões de filosofia, 7 questões de sociologia, com muitos textos, para você marcar a alternativa errada. Então preste bem atenção, qualquer dúvida que você tiver, procure aqui o Évora Vestibulares, nós estamos aqui para ajudar vocês. Beleza? Eu sou o professor Diego e lembre-se sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.